graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 3 do livro de Números. O terceiro capítulo nos ensina, em primeiro lugar, a ênfase solene que se dá à obediência pela referência adicional a Nadab e Abiú. Em segundo lugar, o capítulo 3 nos ensina a grande importância dos pormenores, das coisas pequenas, como se vê nas instruções tão completas. Em terceiro lugar, o capítulo nos ensina a variedade que há no serviço de Deus, como se vê nas informações acerca da vocação específica de cada família. Em quarto lugar, o capítulo nos ensina as precauções cuidadosas para conservar a santidade do culto, vistas, por exemplo, nas restrições feitas no direito de tratar das coisas do tabernáculo, reservada somente aos levitas. Em quinto lugar, o capítulo vai nos ensinar a respeito da vocação específica à consagração dos israelitas, percebidas nas leis acerca dos primogênitos. A missão dos levitas. Números é o livro dos levitas, assim como Levítico é o livro dos sacerdotes. Dá-se especial importância ao culto divino. A tribo de Levi é separada para o serviço do Senhor, o serviço do santuário. Isso revela o interesse de Deus pelos homens e a importância que devemos dar ao culto que lhe prestamos. No cristianismo, o ministério espiritual é o privilégio e o dever de todo o povo de Deus, os crentes em Cristo Jesus. Há grande ênfase sobre o pecado também de Nadab e Abiú e sobre o seu castigo, que se menciona 5 vezes em Levítico e também em Números. A mensagem geral do livro de Números tem 2 lados: o fracasso do homem e a vitória das promessas de Deus. Em primeiro lugar, o propósito de Deus, que era que seu povo entrasse imediatamente na plenitude do seu gozo, descansando num país que simboliza as bênçãos da verdadeira vida cristã. Em segundo lugar, a exigência de Deus simplesmente crer e observar. Em terceiro, a provisão de Deus, os sacrifícios e os sacerdotes, a coluna de nuvem de fogo, o líder, a comida e o amparo. Em quarto lugar, a decepção, ver seu povo vencido pelo medo que cancelou sua fé, assim como seu egoísmo cancelara sua comunhão com Deus. Em quinto lugar, o capítulo fala sobre o castigo de Deus durante uma geração inteira de peregrinações. O povo foi afastado das delícias que Deus havia preparado para eles. Em sexto lugar, vai falar sobre a clemência de Deus, revelada quando Deus não abandonou o seu povo no deserto, mas sim suas promessas duraram até o fim. Em sétimo lugar, o capítulo fala sobre a chamada de Deus aos fiéis do dia de hoje, lida nos 5 avisos que, achando-se na epístola aos Hebreus, se baseiam no histórico contido no livro aqui de Números. Vai falar sobre o posicionamento de Deus contra a apostasia, contra a descrença, contra a degeneração, contra a inconstância e contra a irreverência. O capítulo 3 é um capítulo bastante rico e vamos terminar, para não ficar muito longo, observando ali dos versículos 40 até os 51, o recenseamento da tribo de Levi foi feito depois da contagem oficial dos primogênitos de Israel, para processar a troca oficial dos mesmos pelos filhos de Levi, que substituiriam os primogênitos no culto que prestariam ao Senhor lá no tabernáculo, como propriedade exclusiva de Deus. Como os primogênitos de Israel excederam em número aos levitas em 273, foi exigido para o seu resgate um pagamento em dinheiro num total de 1.365 ciclos do santuário,
quantia essa entregue aos filhos de Arão, que representavam o sacerdócio do Senhor. A mistura que há entre narrativa e legislação no livro de Números, a história do povo de Deus intercalada com a promulgação da lei de Deus, longe de dar apoio à ideia de que o livro seja uma composição inventada para impor as leis dos sacerdotes, demonstra que aqui temos uma situação histórica verídica, registrada passo a passo no decorrer dos eventos, já que Deus revelou sua vontade à medida que o povo se revelou desnorteado. Deus nunca abandona o seu povo e quando ele nos vê sem direção, ele vai sempre nos orientar ao centro da sua vontade. E, como diz o hino, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.